Senhoras e senhores, muito boa tarde. A senhora presidente solicita a todos os presentes para que tomem seus lugares nesse auditório e solicitamos também a gentileza de desligarmos os nossos aparelhos celulares para o melhor desenvolvimento das nossas atividades. Porque neste momento inicia-se a sessão solene em homenagem aos excelentíssimos senhores desembargadores Luiz Carlos Gomes Godoy e Ana Maria Contrucci. Declaro aberta a sessão solene em homenagem aos desembargadores Luiz Carlos Gomes Godoy e Ana Maria Contrucci, por ocasião de suas aposentadorias. Convido os excelentíssimos senhores desembargadores Eduardo Azevedo, Regina do Bugrá, Vilma Capato e Mércia Tomazinho para que conduzam os homenageados ao seu assento no plenário. Para uma foto. A convite da senhora presidente, a excelentíssima senhora desembargadora Silvia Regina Pondé Galvão Devold falará em homenagem à desembargadora Ana Maria Contrucci. Senhora presidente, senhora procuradora, colegas desembargadores, servidores, familiares e amigos da nossa querida Ana Maria Contrucci. 3 décadas se passaram em um piscar de olhos. Conheci a Ana Maria grávida do 3º filho. Depois veio o 4º e, finalmente, a 5ª gravidez. Após, assistimos à chegada dos netos, 8 até ontem. Ana Maria, mesmo entre tantos afazeres domésticos, nunca deixou de trabalhar arduamente na carreira que abraçou. Soube dividir-se, distribuindo carinho e um enorme senso de justiça e humanidade. Acompanhamos de perto a vida e a carreira da colega e amiga Ana Maria. Os momentos mágicos dos nascimentos dos filhos e dos netos, carregados de emoções e alegrias, mas também as grandes perdas, notadamente do amor de sua vida, José Otávio, companheiro e amigo leal de todas as horas que tão precocemente nos deixou. Apesar do sofrimento, Ana Maria jamais se deixou abater, carregando sempre um sorriso nos lábios, mesmo que à custa de muito sacrifício, seguindo em frente com otimismo e garra.
Ana Maria chega agora a um novo desafio profissional e pessoal, deixando a carreira que escolheu e vivenciou dia a dia durante estes mais de 30 anos. O que virá amanhã? É a pergunta que paira no ar. Como acordará sem ter que vir para o tribunal trabalhar? O que escolher para fazer agora? Dúvidas, dúvidas, dúvidas. Assisti, na semana passada, a uma entrevista do grande bailarino Baryshnikov. Perguntado sobre o que sentiu quando foi obrigado a deixar o balé clássico antes dos 40 anos de idade por problemas de saúde, após se dedicar desde criança a tal mistério, respondeu que nunca se preocupou a porta que se fechava atrás dele, pois novas portas estavam se abrindo à sua frente. Hoje ele se dedica a outros ofícios, como direção de escola de dança, fotografia, cinema e teatro, com enorme sucesso. Com a colega Ana Maria, acontecerá o mesmo. A porta da carreira de magistratura está se fechando por imposição legal, mas, ao olhar adiante, verá muitas outras se abrindo, todas prontas para abrigar suas enormes potencialidades. Um ciclo da vida se completa e se fecha. Felizes daqueles que conseguem completá-lo com saúde, energia e entusiasmo como Ana Maria. Saiba, querida colega Ana Maria, que não será o fechamento desta porta que impedirá que nossa amizade, admiração e respeito também expirem. Pessoas como você marcam indelevelmente seu espaço, deixando um legado de excelentes posicionamentos jurídicos em suas sentenças e votos, mas, mais importante, ajudam a moldar-nos com pinceladas de seu bom humor, carinho, amizade e dedicação, que estarão sempre guardados no lugar mais óbvio, dentro de nossos corações. Até breve e seja bem-vinda aos novos sonhos que você passará a sonhar. Muito obrigada. A excelentíssima senhora desembargadora Ana Maria Contrutti fará o seu pronunciamento. Senhora presidente, meus pares, doutora Cláudia, meus queridos funcionários, parentes, amigos, boa tarde, ou boa quase tarde, ou boa quase noite. Amanhã, um novo horizonte de sol fará amanhecer o dia 19 de agosto. Será o primeiro dos felizes dias que se perfilarão em meu caminhar daqui para frente, como felizes e plenos foram os passos que me conduziram pelos 28 anos de magistratura. Hoje, eu levo minha toga para casa, como símbolo desta vida honrosa, digna, majestosa. Como se tivesse sido ontem, eu me lembro da primeira vez em que presidi uma audiência como juíza substituta, ainda recém-empossada, na então 6ª Junta de Conciliação e Julgamento de São Paulo, que tinha como titular a já então muito amiga Maria Doralice Novaes. E como diretor, o grande Armando Augusto Pinheiro. Em 86, não havia nada de preparação. Éramos habilitados na raça. Nomeada, passava a trabalhar. Foi emoção pura. Eu, plena de mim mesma, sentei-me e aquela mesa me pareceu 10 vezes maior que seu tamanho original. Fiquei tão minusculamente pequena naquele mesão, cercada de advogados e partes e outras inimagináveis pessoas de 10 metros de altura e 3 de largura. Todos confiantes, seguros de si. Eles sabiam tudo. Epa! Com o rosto afogueado e os joelhos se batendo, apropriei-me de um processo protetor. E, fingindo que lia, passei os olhos pela sala de 1000 metros quadrados e parei em mim mesma. Fiquei estarrecida. Vi-me tão pequena em meio àqueles monstros. Como quisera, naquela hora, estar trajando uma toga. Naquele, então, não recebíamos a veste talar.
Mas nesse momento mágico, ao ansiar por ela, senti-me inserida tanto nela como naquele contexto e me agigantei. Tudo voltou às devidas proporções. A partir de então, iniciaram-se os momentos mais prazerosos da carreira. Conduzir uma audiência não há prazer emocional maior. Naquela pequena sala de audiências, partilhei com atores daquele teatro vivo, do show da vida. Exerci jurisdição, que glória! Foi ali, naquele palco, que cada um interpretava seus papéis. Primeiro os funcionários, peças essenciais sem as quais nada seria possível. Eram eles a acionar a máquina. Eram eles quem abriam as cortinas. Partes, advogados e os então classistas, lembram? Tomavam posições. Reunidos, nos imiscuíamos nas entranhas do processo em busca da verdade real ou formal. Um jogo de cena fascinante. Olhos nos olhos. Juiz e partes. Jogo de inteligência. Desafio constante. Ali, em primeira instância, o juiz é juiz de verdade. Juiz em si mesmo, porque só nesta fase do processo lhe é dada a oportunidade de lidar com o lado vivo da ação. Ali acontecem os olhares diretos, os esquivos, as flagrantes mentiras, as artimanhas, o sofrimento real. Vale dizer, o juiz está embrenhado nesta trama jurídica, interpenetrando-se aos demais interlocutores. Os advogados atuam com maestria, dando o melhor de si na defesa do cliente, mas sempre elegantemente trajados, sempre educados, sempre respeitosos, sempre reverentes à justiça, porquanto são partes integrantes dela. E nesse instante faço aqui um agradecimento a toda a advocacia dessa terra Bandeirantes. Vocês foram excelentes parceiros dessa travessia. E assim montei o quebra-cabeça que se ajustava com perfeição, compondo a engrenagem da máquina judicial que produzia em prol do jurisdicionado, afinal, sua finalidade única. E isso se tornou a força motriz da minha vida. Tamanha paixão despertou em mim. E nesse sentimento intenso, a verdadeira vocação fez de mim um ser humano melhor, com mais estrutura, com mais ardor. Magistrada, esposa, mãe, tudo possível por conta do apoio incondicional do meu marido, mencionado José Otávio, e a nossos filhos, família maravilhosa que sempre me serviu de esteio na realização dos meus sonhos de mãe e profissional. Hoje, os 5 filhos estão aqui. Adriano, lá atrás, com a esposa Denise, Kátia, mais na frente, com o Zé Eugênio, Leonardo com a Patrícia, Renato com a Malena, de barba, a Gilda com o Danilo, e a Danilo, afinal, alguém da carreira jurídica, com suas respectivas famílias. Meus netos, os mais lindos do mundo, Pedro, André, lá no fim, Tiago, Henrique, Gabriel, Guilherme, a única menina, minha boneca Karina, e seu irmão José, que ainda não chegaram, na verdade, vocês me perdoem, que vieram homenagear, o José veio para homenagear o avô que partiu. Ele é José, e é assim chamado. Mas sei que outros netos virão. Mas enquanto esses cresciam, mais aumentava em mim aquela chama de amor que não se apaga. A par de juiz e mãe, mergulhei na vida associativa, compus a diretoria da Amatra, vesti a camisa corporativa, o que muito me orgulhou. A associação, friso, é mola mestra da nossa fusão em um só corpo. Só com ela e através dela nos tornaremos unidade, com força suficiente para vencer o mundo. E aqui, cumprimento a admirável e aguerrida diretoria da Amatra, capitaneada pela destemida juíza Patrícia Almeida Ramos, e nela apresento meu total louvor a todos os seus antecessores que construíram passo a passo nossas esperanças e realizações e também nossas frustrações. Minha vinda para o tribunal concretizou mais um sonho. Se, por um lado, minhas decisões deixaram de ser soberanas,
por passarem pelo crivo da turma, por outros se aprimoraram, não só por refletirem o resultado da análise das sentenças geradas por novos cérebros pensantes, como pela diversidade da leitura feita por relator, revisor e terceiro. E a participação no pleno? Este foi sempre o melhor. Primeiro, a sensação de pertinência a essa energia toda. Fazer parte. Depois, o privilégio de assistir aos embates das mentes brilhantes. Temas relevantes, outros nem tantos, sendo dissecados, esmerilhados em todos os seus primas. A impaciência de uns, a meticulosidade de outros, o verdadeiro espetáculo da diversidade humana. Verdadeira efervescência intelectual. Relevante também o papel do Ministério Público do Trabalho, que comigo sustentou ações destemidas quando estive como auxiliar da Corregedoria. Não se limitaram a dizer que me apoiariam, mas saíram a campo, acompanhando todas as diligências. Obrigado, e aqui agradeço ao Dr. Roberto Rangel, que na época me acompanhou tanto no evento da VASP, como do Hospital São Paulo, hoje demolido. Ai. Devemos notar que toda essa atividade só se torna viável pelo trabalho incansável dos nossos funcionários, desde aqueles terceirizados, quem sabe um dia acaba, que nos conduzem nos elevadores, que mantêm a limpeza e trazem nosso chá, café. E aqui no elevador cito a Jerusa, que se tornou nossa sensorista símbolo, como nossos garçons, Ocimar, Zé Maria, Romário, entre outros. E até os funcionários mais especializados que estruturam nossos gabinetes, nossas secretarias de turma, toda a nossa infraestrutura. Obrigada. 1000 vezes obrigada ao meu pessoal, ao pessoal que compôs e compõe o meu gabinete. Deus os abençoe. Vocês nunca foram meus subordinados, mas verdadeiros filhos. Tamanho amor e carinho que sempre nos uniu e nos une. Andréa, Daguano, Elisa, Maria de Lourdes, Karina, Silvia, Vera, Irene, Nelsinho, Carol, Elaine, Lúcio, Valdir, Célia. Não posso também deixar de agradecer e mencionar o pessoal do setor de acessibilidade. Eles me propiciaram a atividade mais importante que realizei neste tribunal. Obrigada, Daniela Kovacs. Obrigada, Bacher. Eles me ensinaram a ver a vida com os seus olhos, com os seus passos. Um mundo novo, um mundo que nos apequena, tão grande é. Obrigada, Eliana, e toda a equipe por terem feito tanto. Contra todas as barreiras, Odair. Obrigada, Álvaro Noga. Sem vocês e nossa valorosa equipe, Eulália, Wanda, Renata e todos os demais componentes, não teríamos realizado o que realizamos. Foi pouco, foi muito pouco. Mas perto do que precisa ser feito, menos ainda. Mas abrimos as portas para esse caminho. Obrigada. Obrigada. Vocês são o que de melhor consegui fazer e deixei para vocês seguirem. Obrigada, Daidone, um dia ele saberá, por ter me indicado para essa tarefa. Mas Deus, com seus sábios desígnios, colocou em minha vida uma parada forçada, um ponto de reflexão, um câncer em grau 3. Vocês não podem imaginar o quanto isso nos transforma. Faz-nos ver os verdadeiros valores da vida, que, sem dúvida, estão em coisas simples e óbvias. E eu as amei. E vi a vida em sua plenitude. E sua graça plena. Cada minuto é valioso, é edificador. Mas, durante essa fase transformadora, ele, Papai do Céu, me trouxe todo o preparo para a nova vida, que hoje quase termina, revelando-me um mundo aprazível, onde as amigas, que pareciam rotineiras há mais de 30 anos, mostraram-se valorosas, pegando-me pelas mãos, conduzindo-me para fora da execução da sentença de morte que recebemos quando temos tal diagnóstico. Para que tenham uma ideia, elas não só se fizeram presente em minha vida diariamente, como me forçavam a caminhar, a passear, e o faziam comigo. Mimaram-me ao extremo.
Obrigada, Beth, Núria, Thelma, Terezinha, Cristina, Margarete. Obrigada também às suas famílias que se tornaram a minha. Por igual, obrigada, minhas amigas daqui. Aquelas que o são desde 81. Doralice, Silvia, Mércia, Vilma, Norma, Ana Marta, Sônia, Cidinha, Mapá, Elenci, Denise, como aquelas que cultivei, todas aqui, com o convívio profissional, tanto em primeira como em segunda instâncias. Eu as perseguirei sempre. Não estarão livres de mim. Estaremos sempre juntas. Ainda temos muito a realizar. Como não poderia deixar de ser, o último e maior agradecimento é para aqueles que são eu mesma, que se projetaram do meu coração, da minha alma, razão do meu viver. Meu marido, meus filhos, noras, genros, netos e mais netos. Vocês deram sentido a cada minuto da minha vida e me fortaleceram para transpor todos os obstáculos. Como vocês estão percebendo, facilmente, tanta adrenalina me manteve surfando nas cristas das ondas do mar da vida. Por tudinho, só tenho que agradecer a cada um de vocês. Cada um. Eu só fui feliz nesse tribunal. Eu só recebi muito carinho, muita alegria. E quero que vocês sejam assim. Porque a nossa missão é pesada. Nós estamos, dia a dia, trabalhando com a vida das pessoas. E nós temos esse dever. Então, vamos ser felizes, para que possamos fazer isso da forma mais divina possível. Eu quero só, então, agradecer a todos. Agradecer e pedir a Deus que ilumine nossa pátria, nosso Brasil, nossa terra amada. Obrigada. Parabéns a você. E, a convite da senhora presidente, o excelentíssimo senhor desembargador Ricardo Arthur Costa Trigueiros falará em homenagem ao desembargador Luiz Carlos Gomes Godoy. Pois não, senhor presidente, eu peço vênia a Vossa Excelência para fazer da tribuna. Tem o som? Pois não. Senhora presidente, autoridades presentes, advogados, colegas, familiares. Sempre que nos reunimos nesta sala para saudar um colega que deixa ativa, vivemos uma experiência duplamente emocionante. De um lado, a tristeza pelo inevitável distanciamento do companheiro de trabalho, por vezes do amigo próximo. E, de outro lado, a antevisão de que, em breve, nós mesmos estaremos fazendo esse ritual de passagem para uma nova etapa da vida. O colega que se retira, num certo sentido, leva um pedaço de nós mesmos, da experiência comum, da amizade que as circunstâncias nos permitiram desfrutar. Daí a importância que particularmente atribuo a esse tipo de sessão, em que o colegiado literalmente se aconchega e, num processo quase catártico, expressa seu carinho, não só pela pessoa que está depositando a toga, mas também carinho pela própria magistratura que exercemos. Uma trajetória tão rica como a sua, Godoy,
Antes e depois do seu ingresso na judicatura, certamente não cabe nos exíguos 10 minutos regulamentares que me foram reservados. Mas, para a tranquilidade de todos, desde já anuncio que tentarei respeitar esse tempo. Fiquei surpreso, sim, e genuinamente envaidecido quando recebi o convite para fazer esta saudação. É que, pelo brilho com que palmilhou os caminhos da vida, Godoy, você mereceria nesse momento um Plutarco, um Dion Cássio, um Tito Livio, que lhe fizesse um retrato à altura da sua biografia. Ao indagar-lhe o motivo pelo qual me escolhera, a resposta veio simples e direta. Nesta casa, ninguém me conhece há mais tempo que você. E é a mais pura verdade. Fui seu calouro há 46 anos na Casa Amarela, em Santos. Filho de gente simples e honrada, os gaúchos Isolino e Olímpio, Luiz Carlos Gomes Godoy nasceu em Santos, na rua São Francisco 31, Morro do Fontana, onde passou sua infância. Trabalhou desde cedo e absolutamente vocacionado. Ingressou em 1965 na Faculdade Católica de Direito de Santos, aquele romântico casarão da Conselheiro Nébias, a nossa querida Casa Amarela, onde foi calouro, entre outros, de Nelson Fabiano Sobrinho e de Antônio César Peluso. Foi fiscal do trabalho, ingressou na magistratura em 1981, promovido a juiz togado em 98 e oficiou durante 4 anos junto ao TST. Os dados sobre a sua vida funcional, varas, turmas, TST, produtividade e outros, são de domínio público e de fácil acesso graças à informática. Não vou enfadá-los com estatísticas ou números. A qualidade, serenidade e sensibilidade dos julgados de sua lavra reflete-se no assombroso número de citações que deles fazem os advogados em seus arrazoados e os editores e autores dos repertórios de jurisprudência e compêndios doutrinários. Sempre foi um pedagogo do direito do trabalho, quer pelas aulas que ministrou, quer pela clareza técnica e sentido de justiça das decisões que proferiu. Mas, como eu disse, tenho pouco tempo, e é sobre a pessoa do magistrado, além da toga, que quero falar. Ciente da limitação temporal e tendo que escolher entre tantos aspectos a ressaltar, deliberei ser econômico nos dados cronológicos e sobre sua carreira como magistrado, para me ater a alguns aspectos da sua vida tão rica, tomando algumas liberdades e fazendo, quem sabe, até mesmo algumas inconfidências que o amigo saberá perdoar. La vida no es como se vives, sino como la cuentas, disse Gabriel Garcia Marques. A vida não é como você a vive, mas sim como você a conta. E nesses poucos minutos que me sobram, eu vou contar do meu jeito, um pouco do que sei e vi sobre este singular amigo e colega que ora deixa o nosso convívio. Surpreenda-se, Godoy. Eu já o conheci antes mesmo de você entrar na faculdade, na sua época de roqueiro. É verdade. Quem vê esse circunspecto senhor de cabelos prateados, pai de 3 filhos e avô de 4 netos, não poderia imaginar que na década de 60 ele era roqueiro. Compunha e cantava muito bem. Ele integrava uma banda juntamente com Sérgio Sá, José Stalin, Júlio, Niltinho, Marcelo Cassione e Renato Loyola. Este último, meu amigo de infância, a quem você carinhosamente apelidou de Fraldinha. Esse grupo participou do primeiro encontro nacional da Jovem Guarda e ostentava o sugestivo nome de Os Tranquilos. E, pasmem, se apresentava de pijama. Certa vez o baterista Marcelo Cassione, já falecido, além do pijama, resolveu acrescentar à estranha indumentária um capacete militar. Era o período da ditadura, não deu outra. Foi preso por subversão. A coisa foi contornada e a banda ainda seguiu por algum tempo fazendo cover da conhecida Renato e seus Blue Caps. Mas os nossos laços fraternos remontam mesmo a 68, quando ingressei na faculdade. Este foi o ano em que vivemos perigosamente, sob um regime brutal que em 64 havia suprimido a democracia e o Estado de Direito e que então aprofundava a repressão numa escalada que culminaria com a edição do AI-5, implantando no país o império do medo, da delação, tortura e morte. Como num filme de ação, as imagens que eu edito de memória são as do calor da batalha, em plena ditadura, quando marchamos pelas ruas de Santos, braços dados ou não, você à frente, todos cantando palavras de ordem e protestando contra a ditadura e o assassinato no Rio de Janeiro do estudante de apenas 16 anos, Edson Luiz de Lima Souto. Que
que tempos aqueles! Fiquei surpreso quando recentemente o nosso homenageado me revelou que sua liderança, que sempre me pareceu incontestável, foi fruto de uma palavra de ordem equivocada do saudoso João José Sadi, que de pronto foi destituído do comando. Godoy, que estava ali para dar uma olhada, por pura obra do acaso, acabou tendo que dirigir a passeata sob o duro olhar da repressão. Essa pequena anedota me lembrou Carlitos, em tempos modernos, que toma nas mãos a bandeirinha vermelha de segurança que caíra de um caminhão e, ao agitá-la para alertar o motorista, vê formar-se atrás dele uma gigantesca passeata e acaba preso como subversivo. Acidental ou não, amigo, sua liderança nessa marcha e em diversos episódios marcou nossas vidas, pois uns mais românticos e idealistas, outros mais ingênuos e sonhadores, o certo é que estávamos construindo dentro de nós uma consciência profunda em torno dos valores democráticos, de humanismo e compromisso contra a injustiça. E a cidade de Santos fervia. Ainda em 68, Godoy dirigiu um alto sobre a Páscoa, celebração da passagem, de autoria de Antônio Tadeu Afonso, encenado pelo Grupo Tuba, Teatro Universitário da Baixada Santista, entrenada de canções contra a miséria e a injustiça e referências a Martin Luther King e JFK, apresentada no altar-mor da Igreja São Judas Tadeu. E no mesmo ano, o nosso roqueiro compôs, com João José Sadi, uma canção de protesto, Luz da Guerra, que obteve o primeiro lugar na primeira FEMPO, Festival Estudantil da Música Moderna Popular, realizado na sede do antigo Clube 15, lá em Santos. A música foi cantada por ele e pela colega de faculdade Simone. O clima era tão tenso que o corpo de jurados teve que se retirar para não se comprometer. E o prêmio em dinheiro foi doado para a campanha de libertação dos estudantes santistas presos, Max e Clóvis. Godoy participou também da fundação do Partido Acadêmico União Progressista. Bateu o pia nas urnas, o partido idealizador acadêmico, e se elegeu presidente do Centro Acadêmico Alexandre de Gusmão, e eu fui seu primeiro secretário. Vindo a renunciar algum tempo depois, também pudera. A pressão e o risco da própria vida eram intensos para quem se envolvia na luta contra a intolerância. Mas a centelha em seu coração estava definitivamente acesa, e os seus ideais de democracia e justiça social, com o tempero da maturidade e da moderação, apenas mudaram de espaço. Formado, Godoy ingressou na fiscalização do trabalho e posteriormente na magistratura, onde desenhou uma carreira impecável. Reto, direto, lúcido, sensível e com intervenções educadas, elegantes, apropriadas e inteligentes, certamente fará falta aos jurisdicionados e a todos nós que ficamos nesta corte. Agora que se retira, paradoxalmente, passa a ser uma ausência gritante. Pois, como disse o padre Vieira, a presença, para ser presença, há de ter alguma coisa de ausência. É chegada a hora de encerrar esta locução, mas não poderia fazê-lo sem acrescentar que, ao lado deste homem de sucesso, desde as primeiras horas esteve sua mulher, Maria da Graça Godoy, advogada e companheira em toda essa trajetória iluminada. E com ela construiu uma belíssima família, os filhos queridos, Luiz Fabiano, Carlos Rodrigo e Victor Luiz, que lhe deram 4 netos, a Giovana, o Tiago, o Bremen e a Olívia. Vivemos num mundo de falsas urgências. Os jovens são impacientes com o passado. Não se dão conta de que, muito além dos cargos ou títulos pomposos, nossa história de vida e o conjunto de valores que ela representa são o maior patrimônio que lhes podemos deixar. Eu sei que sua esposa, filhos e netos são a sua paixão, que este sentimento é recíproco e que devem conhecer parte dessas histórias que busquei contar. Mas quando puder, Godoy, diga um pouco do que fez naqueles tempos sombrios. Cante para eles a canção que escreveu. E se não for pedir demais, leve esses rabiscos feitos por esse seu velho amigo, para que saibam que nestas salas transitou um homem singular, de quem eles devem sempre se orgulhar. Siga feliz. O excelentíssimo senhor desembargador Luiz Carlos Gomes Godoy
fará o seu pronunciamento. Senhora Presidente, sempre procurei seguir bons exemplos e eu queria pedir a Vossa Excelência permissão para exemplo do colega Ricardo Trigueiros também me falar em pé para reverenciar simbólica, mas concretamente esta corte. Por favor. Excelentíssima Senhora Presidente, excelentíssimos senhores magistrados e magistradas, excelentíssima Senhora Procuradora, chefe do Ministério Público do Trabalho, senhoras e senhores, devo confessar desde logo que me sinto como um bruxo levado a provar do próprio veneno. É que ao tempo em que aqui se desenvolviam os trabalhos de elaboração do atual regimento interno, eu estava convocado no TST e, portanto, não tinha jurisdição nesta corte. E assim, não me sentia legitimamente animado a oferecer qualquer proposta para esse processo normativo. Todavia, inspirado no exemplo de outros tribunais regionais, pedi ao eminente desembargador Rafael Pugliese que, adotando como sua, apresentasse sugestão para regulamentar a realização de sessão especial para a despedida dos magistrados que se aposentassem, o que a sua generosidade não negou e que a boa vontade do plenário acolheu. A ideia partia de um pressuposto tão simples quanto pouco percebido. É que, nada obstante a relevância da solene celebração da investidura de um novo magistrado, invariavelmente recomendado por virtudes pessoais e intelectuais, somente o exercício da sua magistratura é que revelará o acerto ou não da sua escolha. Por isso, sempre me pareceu óbvio que é na saída e não na chegada que se poderá aferir se o juiz exerceu com exação o seu mistério. Se foi operoso até o limite de suas forças para tentar minimizar, do ponto de vista da duração, a aflição do jurisdicionado que aguarda a solução da lide que confiou ao Estado. Se interpretou a norma jurídica, extraindo do texto o seu verdadeiro sentido deontológico, e não a sua opinião ou a sua preferência doutrinária ou ideológica. Se teve a humildade de curvar-se ao entendimento de maiorias ocasionais ou duradouras, nesta ou nas cortes superiores, contrárias ao seu entendimento do direito, ainda ressalvando opinião divergente. Se defendeu intransigentemente suas prerrogativas, não como elitistas franquias discriminatórias, mas como instrumentos garantistas adicionais da sociedade civil. É com esta visão que hoje venho aqui submeter-se, senhora Presidente, ao escrutínio de meus pares, cuja generosidade certamente haverá de poupar-me de adjetivos menos edificantes que eventualmente tenha merecido. Mas o faço convictamente animado do sentimento do dever cumprido, se me é permitido fazer uso de uma expressão tão pouco prestigiada, né, em nossos dias pela sinceridade. Com Paulo, em 2 Timóteo 7, ainda que não ao risco de martírio, posso dizer que combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. O combate a que me lancei no exercício da magistratura foi o da defesa intransigente do Estado democrático de direito, instrumento de realização dos predicamentos da dignidade humana. E mantive a crença de que as suas sobrevivência e aperfeiçoamento só são possíveis em um ambiente de respeito aos diferentes valores concebidos e praticados pelos grupos e comunidades que constituem a sociedade.
mas sem imposição de maiorias ocasionais, nem obstacularização do confronto de opiniões divergentes, consabido que nem mesmo a unanimidade é critério de verdade. Desde sempre, estive convencido de que o juiz exerce uma função política, não no sentido de uma visão particular de metodologia de organização da sociedade, pois esse papel incumbe a outros atores sociais, em nome e em prol de grupos e coletividades que se articulam em torno de valores que lhes são próprios. E sim, no sentido de que ele atua como expressão da soberania do Estado de Direito, e de que, como tal, não lhe é dado tomar partido, pena de perder sua legitimidade. Aliás, apesar de pontuais resistências, de há muito está superada a dúvida lançada sobre a legitimidade do Poder Judiciário, sob o argumento de que o poder político resultaria apenas de sufrágio popular. E nada obstante, ainda haja quem o conceba como um simples serviço estatal, outorgado como concessão das demais esferas de poder, indiscutível é que o Poder Judiciário tem sua gênese na Constituição. Dela advém a sua legitimação ordinária, definindo, enquadrando e delimitando o âmbito de sua atuação. A sua legitimação de exercício, impondo a inafastabilidade da sua atuação e a independência para fazê-lo. A sua legitimação formal, submetendo o exercício da jurisdição às normas jurídicas, e a sua legitimação substancial, incumbindo-o da tutela das garantias e dos direitos individuais e coletivos. Por certo, muitos dos que negam essa legitimidade são os mesmos que, solerte, astuciosa e disfarçadamente, intentam introduzir novos mecanismos de exercício de poder, dando de ombros para o regramento constitucional que especifica a forma desse exercício, pelas vias indiretas da representação eleitoral e da investidura da jurisdição e pela via direta do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular legislativa. Afinal, os instrumentos de democracia direta e participativa são meios de controle da ação dos governantes pelo próprio povo e não devem nem podem se tornar formas de legitimação populista para grupos que pretendam empolgar o poder, apropriando-se do espaço político que pertence a toda a sociedade. Ao ingressar na magistratura, senhora presidente, sinceramente fui tentado a pensar que os juízes eram deuses. Depois me convenci de que isso era absolutamente verdadeiro. Mas felizmente descobri a tempo que essa nossa divindade, como a daqueles que povoaram o imaginário dos povos da Antiguidade Clássica, era e é mitológica. Por isso, às vezes nos embaraçamos com os mitos. Afinal, não repetimos sempre que Temis é a deusa da justiça? Nada obstante, a mitologia a tem entronizado como deusa da justiça divina e reconhecida em Diké, sua filha com Zeus, a verdadeira deusa da justiça dos homens, como se colhe na Antígona de Sófocles. E o que é pior, acabamos por nos deixar iludir pelos artistas alemães medievos que colocaram uma venda sobre os olhos de Diké, sugerindo suposta neutralidade, quando sabido que essa deusa a tudo enxergava, exatamente para decidir com objetividade. Ao menos no que me concerne, jamais fui neutro, pois exerço uma função política, a de, em nome do Estado, aplicar as normas, princípios e regras, emanadas da história e do convívio da sociedade que me investiu nessa função. Não me impressionei nesse mistério com as supostas modernidades acadêmicas que decretaram pretenso renascimento da hermenêutica sob a denominação de neopositivismo ou neoconstitucionalismo, anciladas na teoria da argumentação de seu guru Robert Alexy, acolhida de modo acrítico e que acabava por deflagrar um modismo abusivo da teoria dos princípios, propositadamente ou não, confundidos com valores. Talvez lhes tenha faltado a humildade de encontrar em Dworkin
a advertência de que princípios, por serem normas, são determinações de um agir obrigatório, de natureza deontológica, enquanto valores são concepções, preferências, de natureza axiológica. O exercício legítimo da magistratura não é um ato de vontade pessoal, e não autoriza o magistrado a decidir como bem entenda, porque a vontade a ser afirmada no processo é a vontade da norma, a vontade da sociedade que lhe cabe extrair do texto pelo processo de interpretação. Ela impõe limites. Assim, um juiz só deve aplicar lei válida, não revogada por outra, total ou parcialmente. Só poderá se eximir de fazê-lo se declarar dita lei inconstitucional ou se interpretá-la conforme a Constituição, com ou sem redução de texto. Deixar de aplicar lei que considere injusta ou por qualquer outro motivo pragmático é usurpar um poder de que não está investido. Fora dessas hipóteses, o juiz não tem outro caminho. Não pode deixar de dar aplicabilidade à lei. Não se trata de divinizar o texto, mas de compreendê-lo para dele deduzir a norma. Tal foi o que busquei fazer, com rigor e, sempre que possível, com urbanidade, ao longo destas últimas 3 décadas. Sem esperar o calor do aplauso, senhora presidente, mas também sem temer a incompreensão pública ou privada. Praza aos céus que tenha conseguido, ou pelo menos obrado com margem mínima de erro. E com toda a operosidade que me foi possível, que me aproximou quantitativamente da obra dos magistrados mais produtivos da segunda região, como o nosso querido amigo Carlos Berardo, e sempre sem subterfúgios ou pretextos de qualquer natureza, como infelizmente tem se tornado frequente. Em nome do dever para com o jurisdicionado, que tem direito à razoável duração do processo, sacrifiquei substanciais e irrecuperáveis períodos de convivência familiar. O que certamente foi muito pouco. Consola-me nessa dura constatação a sabedoria de Madre Teresa de Calcutá, que dizia: por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no oceano, mas o oceano seria menor se lhe faltasse uma gota. É chegada a hora de dizer adeus à magistratura, com a aposentadoria no cargo de juiz do tribunal, malgrado a dicção do regimento interno e do entendimento do CNJ. Não, porém, sem expressar a minha gratidão aos meus colegas magistrados de ontem e de hoje, pela tolerância com que me trataram e, sobretudo, pelas lições de vida e de direito que me proporcionaram. De modo especial, ao desembargador Ricardo Arthur Costa e Trigueiros, meu calouro e meu companheiro de política estudantil, pelas palavras generosas com que me presenteou. Aos meus introdutores neste plenário, desembargadores Regina do Bugras e Eduardo Azevedo Silva, queridos ex-alunos, cujas carreiras me enchem de orgulho. Aos servidores que comigo colaboraram, principalmente as minhas diretoras de secretaria de Junta de Conciliação e Julgamento, tão velho já sou, Célia e Marta, e aqueles que no gabinete me acompanharam, Cristiane, Camila, Rosana, Isabel, Giane, e de modo especial os que estão me ajudando a fechar a porta, José Roberto, condutor atento e responsável, e esse exemplo de fidelidade e competência, Miriam Pinto Pereira Bocuto. E a todos os servidores, efetivos e terceirizados, que me dispensaram sempre atencioso atendimento, aos quais saúdo na pessoa daqueles cuja antiguidade certamente rivaliza com a minha, Ocimar e Romário. Agradeço em memória a meu amigo Mário Cova Júnior, que, sem nunca ter feito concessões ou pedidos, teve interferência decisiva em minha carreira. Aos meus pais, em especial a Isolina, mãe valente e protetora, com quem por mais tempo convivi, por me transmitirem valores que me orgulho de preservar e legar aos meus filhos, como a solidariedade,
e o amor pela verdade. As minhas queridas irmãs, Marlene e Lourdes, auxiliares insubstituíveis na minha educação. Aos meus filhos, Fabiano, Rodrigo e Victor, por suportarem disputar minha atenção com os encargos da magistratura. A minha mulher Maria da Graça, amor da minha vida, amante, amiga e companheira, que aqui não pôde estar, em razão do cumprimento do indeclinável dever de avó, pela paciência, pelo estímulo e agora pelo cuidado que a minha já prolongadíssima juventude está a exigir. E com a devida vênia daqueles que não professam tal fé, quero agradecer a Deus, o supremo árbitro dos mundos, que em sua infinita misericórdia concedeu-me livre-arbítrio para, com esquadro e compasso, traçar um caminho para a minha existência nesta dimensão. Como Eleanor Powell, estou convencido de que o que somos é um presente de Deus para nós. O que nos tornamos é nosso presente para Deus. Que Ele me perdoe por não ter tido talento e arte para fazer coisa melhor com sua obra. Peço desculpas por tão longa oração, mas, como disse o padre Vieira, já citado, não tive tempo para ser breve. Muito obrigado. E, neste momento, a senhora presidente procederá à entrega das togas aos desembargadores homenageados. A excelentíssima senhora presidente fará o seu pronunciamento. Meus amigos, hoje, depois de tantos anos no exercício da judicatura nesta corte da nossa justiça, despedem-se, por força da aposentadoria, 2 juízes valorosos, 2 referências para toda a magistratura. O desembargador Luiz Carlos Gomes Godoy e a desembargadora Ana Maria Contrucci Brito Silva. Não estamos aqui, é claro, para homenagear a aposentadoria de ambos. Estas entristecem e desfalcam o judiciário. Estamos aqui para comemorar a história de vida desses 2 magistrados, para reconhecermos publicamente os valores de suas excelências, as lições que deixam, bem assim aquelas que ainda deixarão, já que o magistrado nunca se vai. Sua palavra continuará para sempre nos seus escritos, nos seus passos e no testemunho daqueles que o conheceram. E nesta senda, começo pela confissão de um sentimento conflituoso, ambíguo. Assim como me sinto extremamente gratificada por estar aqui homenageando esses desembargadores, esses amigos,
Sinto também uma espécie de nostalgia de tempos idos, e com ela a imensa vontade de resgatar velhas histórias, momentos partilhados, vividos e sentidos. Muitas vitórias, encantadoras vitórias. Mas como sei que a nostalgia, nesses novos tempos, é considerado o 8º pecado capital, deixo de lado as possíveis reminiscências para seguir considerando a vida presente. Começo reconhecendo esses 2 magistrados como seres de elevado espírito público, que dedicaram parte relevante de suas vidas às lides trabalhistas, adotando ambos uma receita muito simples: a ética, o trabalho e o estudo. O desembargador Godoy, com seu porte elevado, seu olhar curioso, suas feições seguras, seu magnetismo pessoal e sua inabalável confiança, ajudou a planejar e a construir o nosso futuro. Exerceu um trabalho profícuo. Seus atos e sua história de vida revelam a figura de uma pessoa sempre comprometida com o direito, com a democracia e com a Justiça de Trabalho de São Paulo, sua casa de origem, sua casa de sempre. Nessa mesma trilha, a desembargadora Ana Maria, que tem a absoluta estima de todos, cuja primeira razão é indiscutivelmente a jurídica, ante a refinada qualidade de seu trabalho, irradia simpatia e confiança. É uma exímia esgrimista mental. Argumenta com persuasão, não para nunca, nem no tempo, nem no tema. Sabe comandar e ser firme. Fez e faz do culto ao direito uma grande paixão. No campo pessoal, é, antes de tudo, amiga de seus amigos. É leal a todas as normas de cumplicidade. Protetora, sua patota sabe que pode contar com ela. Nessa seara, seus horizontes são grandes, todos os seus limites são elásticos. É simpática e falante. Transmite confiabilidade juntamente com a acolhedora atitude carinhosa de cuidados e atenção pessoal. É sempre cúmplice da vitória de todos e de cada um. Sua história de vida parece ter sido construída pela história de muitas outras vidas. E é por isso que, pautado nas qualidades que lhes trouxeram até o presente, suas excelências projetam um futuro grandioso. A reputação e a tradição de ambos o sustentarão nesse novo caminhar. Permitam-me agora uma pequena quebra de protocolo para dizer aos meus amigos Ana Maria e Godoy que, passados mais de 30 anos de estreita amizade, aprendi que o tempo passa, que a vida acontece, que a distância separa, que o coração se rompe, que muitos dos nossos queridos morrem, que as carreiras terminam. Mas aprendi também que os verdadeiros amigos sempre estarão lá. Não importa quanto tempo e quantos quilômetros estejam entre eles. Aprendi ainda que um amigo nunca estará mais distante do que o alcance de uma necessidade, torcendo por você, intervindo a seu favor, esperando você de braços abertos, abençoando sua vida. Num célebre discurso feito por Steve Jobs, o fundador da Apple, lembrou-nos ele que quando nós éramos jovens, e eu me refiro, é claro, aos homenageados e a mim mesma, e antes mesmo da chegada dos computadores pessoais, havia uma publicação muito útil para a época, chamada Catálogo de Toda a Terra, cujo objetivo era permitir que encontrássemos, através dela, toda a sorte de informação. Era uma espécie de Google daqueles tempos, em papel. Na edição do número final desse catálogo, sobre a fotografia de um lindo pôr de sol, havia apenas uma frase: mantenha-se faminto, mantenha-se ingênuo. Sempre tenho almejado isso para mim mesma. Aproveito para desejar a vocês, agora que estão começando essa vida nova. Mantenham-se famintos, mantenham-se ingênuos, meus queridos amigos. E para encerrar, tomo de empréstimo os versos de Fernando Pessoa. Eu amo tudo o que foi, tudo o que já não é.
a dor que já me não dói, a antiga e errônea fé. O ontem que dor deixou, o que deixou alegria, só porque foi e voou, e hoje já é outro dia. E é com esse sentimento que quero que saibam, desembargador Godoy, desembargadora Ana, que todos nós desta casa, e em especial esta que vos fala, estaremos sempre torcendo por vocês. Estaremos sempre esperando vocês de braços abertos nessa nossa mesma viagem, acreditando mais do que nunca que a despedida constitui, em verdade, formalidade obrigatória para que se possa viver uma das mais singulares emoções da vida, o reencontro. Sejam felizes, meus amigos. Neste ensejo, a senhora presidente convida a servidora Daniela Kovacs, chefe da seção de acessibilidade, para que, em nome da Comissão de Acessibilidade, proceda uma homenagem à desembargadora Ana Maria Contrucci. A Daniela Kovacs faz acompanhar do cão-guia Becher, citado no discurso de Sua Excelência. Faz a leitura? Faz a leitura da placa. Na placa, os dizeres: Excelentíssima Senhora Ana Maria Contrucci Brito Silva, a Vossa Excelência, os nossos agradecimentos pela sua capacidade de transformar e fazer acreditar que é possível construir uma justiça mais inclusiva. Aspas. Algo só é impossível até que alguém duvide e acabe provando o contrário. Fecha aspas. Albert Einstein. Comissão de Acessibilidade, Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, agosto de 2014. A senhora desembargadora Ana Maria Contrucci será homenageada também pelo seu gabinete, na forma de um buquê, que será entregue pela servidora Andréa Arco e Flecha. Sempre com bastante emoção, não é mesmo? E com muita emoção, declaro encerrada essa sessão solene em homenagem aos desembargadores Luiz Carlos Gomes Godoy e desembargadora Ana Maria Contrucci.